paz de Jesus a todos que estarão nos ouvindo aqui nesse momento que a gente está separando para Deus para entrar na sua casa e falar da palavra dele, né? Nós estamos aqui louvando o Senhor, adorando esse Deus maravilhoso, que é esse Deus que faz diferença na nossa vida, no mundo em que vivemos, né, amados? Porque se a gente não se preparar com a palavra de Deus, eu não sei como que a gente vai viver, né? Porque vem as lutas, vem as dificuldades, vem as situações que a gente não espera e não é fácil não, mas quando vem alguma coisa que você não sabe por que surgiu e você vê aquela situação, aí você vê assim, poxa, meu Deus, Pai, me ajuda porque eu não sou capaz, eu não tenho força. A gente procura logo a Deus. Por isso que a gente deve antecipar. Conhecer Deus antes de acontecer alguma coisa. Buscar em Deus é como se fosse eu estava lendo, é melhor prevenir do que remediar, né? Então a gente procura fazer como? Prevenir no sentido de que você não pode, já sabe que pode vir alguma coisa, então você se previne, você se prepara. Se você vai viajar de avião, eu conheço uma história interessante de um rapaz que foi para o Vietnã, e no Vietnã ele procurou, como se diz assim, ele trabalhava, ele teve que guerrear, pilotar o avião e ao mesmo tempo bombardear os Vietcong, né, e tudo. E ele ficou lá durante um bom período. Acabou que um dia ele foi alvejado e o avião dele estava caindo e ele pegou um paraquedas e conseguiu saltar de paraquedas e foi aprisionado, ficou preso durante 8 anos lá junto com os Vietcong. Passou maus bocados lá, né? E um dia, amados, ele estava lá, já tinha acabado a guerra, ele estava nos Estados Unidos e uma pessoa chegou para ele, conversando com ele, e disse para ele assim: tudo bem com você está lembrado de mim? Ele fazia palestras, né, em virtude do testemunho que ele deu quando esteve preso, e procuraram ele, né, prontamente disse, né, chegaram para ele: eu te conheço, eu queria falar com você. Não estou lembrado de você, mas eu não vou esquecer, porque aquele avião que você estava, quem dobrou aqueles paraquedas fui eu. E eu procurei fazer da melhor forma possível. E eu ouvindo o seu testemunho, eu vi que deu certo, graças a Deus, aquele paraquedas que teu avião, eu tenho certeza, que abriu e foi o momento que te salvou tua vida. E nisso depois do testemunho, ele ficou recobrando e falou assim: meu Deus, eu era uma pessoa tão possessiva, uma pessoa tão egoísta, e quando eu estava, né, como capitão e olhava para aquelas pessoas que trabalhavam dobrando paraquedas, eu nem falava com eles, não dava atenção para eles. E ali eu pude ver como é importante, né, um pequeno profissional fazendo um serviço parece tão fácil de fazer, né, assim, que não precisa de recurso, não precisa de estudo, mas que quando ele faz com dedicação, ele salva uma vida. E isso mudou a vida desse homem, amados, muito, com esse conhecimento. E a mesma coisa eu falo com vocês sobre a questão de Deus, né, amados? Deus, ele não é só um Deus para, na hora do socorro, a gente procurar. Deus quer ser um Deus de todo dia. Mas para isso nós precisamos conhecê-lo mais profundamente, para que nós não sejamos confundidos. Porque são situações que passam na nossa vida que a gente não tem noção do que pode acontecer amanhã. Hoje em dia são tantas desgraças, tantos acidentes, tantos problemas
E isso a gente tem que estar preparado com quem? Com aquele que conhece todas as coisas e conhece o futuro. E sabe por aonde você vai passar. Ele já sabe onde nós vamos estar amanhã. Nós não sabemos. Os pensamentos do Senhor são muito maiores do que os meus, muito maiores que os seus. Então é uma forma da qual é importante a gente se prevenir, né? Essa questão, isso foi um ditado antigo de um filósofo, né? Prevenir é melhor do que remediar, né? Então eu quero colocar isso para vocês, que eu vou estar batendo nessa tecla nessa semana, porque é algo que nós temos que estar preparados, porque deve né? Eu quero ler um texto para vocês com Atos capítulo 28. É muito importante a gente estar Atos capítulo 28. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 28, nós vamos ler alguns textos e é importante você estar lendo comigo para você entender, né, uma situação difícil que o apóstolo Paulo passou, mas que a experiência com Deus fez com que ele pudesse sair-se muito bem, né? Por isso que eu falo sempre que é bom a gente estar na presença do Senhor e sempre procurando fazer algo que venha traduzir para nós algo de importante, né? Entendeu? Vamos, nesse momento, abrir, então, Atos capítulo 28, diz o seguinte: vamos ver o versículo 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, uma cobra, né? Se fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão do apóstolo Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque ele se livrou do naufrágio do navio no mar, mas a justiça não o deixa viver. Porém, ele sacudindo a víbora no fogo, ele não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Meu Deus! Como as pessoas têm uma mudança de identidade, ou seja, mudança de pensamento tão rápido. Uma hora pensa que chama o homem de assassino e uma hora chama ele de Deus. É com esse povo que nós lidamos, amados. São situações que você nunca pode esperar de um amigo, de uma pessoa talvez que de repente nunca te traiu, nunca fez nada e você de repente se surpreende com uma situação difícil. Então a gente está preparado para tudo. Deus quer fazer com que nós possamos estar preparados para o que der e vier. E a melhor coisa que tem é se prevenir para não precisar remediar. Porque quando vem uma situação inesperada, você tem a quem você recorrer e você sabe como você vai fazer a sua defesa, a sua forma de encarar essa situação, né? O apóstolo Paulo, amados, ele estava num navio, onde que estava no navio, ele falou para o capitão: é melhor você fazer isso. E o capitão ouviu o Paulo, e porque fez isso, conseguiram salvar a todos. Ele já tinha vindo de uma vitória, porque ele mesmo, não sendo capitão de navio, não tendo experiência à frente de um comando de um navio, Paulo, ele tinha Deus.
E esse Deus que ele tinha revelou para ele, trouxe para ele uma palavra da qual ele passou para o comandante por 2 vezes. E aí o comandante, na terceira vez, olhou e falou: não, eu vou seguir os conselhos dele, porque tudo que ele falou estava certo. Porque não é ele, é Deus que está com ele. Quando ele se abriu o coração e aceitou Jesus, entregou sua vida para Deus e começou a caminhar, e começou a pregar, e começou a fazer a obra de Deus. É importante você entender isso. Quando você começa a trabalhar na obra de Deus, fazer as vontades do Papai do Céu, as coisas mudam. Porque você começa a tomar uma identidade com o seu chefe, com o seu Senhor. Você começa a ter uma certa intimidade com Ele, que Ele começa a passar coisas para você, que você começa a entender quem é e como Ele procede em determinadas situações. E é por isso que no naufrágio, o próprio capitão queria salvar a Paulo, e uns que era ajudante do capitão do navio lá, falaram assim: vamos matar todos os presos e jogar no mar para ver se a gente consegue salvar o navio. Mas como ele queria que Paulo estivesse no navio, ele falou: não vou matar não, por causa de um. Ele deixou de matar todos aqueles que estavam presidiários. Paulo estava indo para Roma como presidiário, como outros presidiários estavam ali para ser julgados em Roma. E ali, amados, então, a importância de você servir ao Senhor, não somente assistir. Quando você assiste, você não conhece os pormenores. É como você estivesse numa arquibancada vendo o jogo, torcendo. Acontece coisas lá embaixo que você não está participando, acontece coisas nos vestiários que você não participa. Mas quando você está no jogo, quando você participa, quando você é um discípulo de Jesus, quando você começa a trabalhar em prol disso, o teu caráter muda, a tua vida muda e você vive em prol do reino de Deus. E aí o reino fica dentro de você, ele partilha com você, é parte sua com ele. Então você deixa de ser egoísta, de pensar somente em ti. E as coisas que Deus faz não favorecem só você, favorecem aqueles que andam com você. É muito importante isso. A gente ter essa intimidade, buscar a presença de Deus. Ah, pastor, mas é difícil entender a Bíblia. É muito difícil, mas não é impossível. Não é impossível porque eu consegui e muitos outros conseguem. Então você é comedor de feijão e arroz, como dizia o pastor que eu conheço, né? Danilo Figueira, que fala: eu sou comedor de arroz de feijão com a mesma coisa que eu. Então se você pode, se eu posso, você pode. Nós podemos sim, mas temos que fazer de uma forma correta. Não viver de empolgação, não viver só de momentos de alegria, querendo só fazer da igreja ou da vida cotidiana uma vida só de prazeres. Isso aí é filosofia estoica, a filosofia dos gregos, né? É uma filosofia totalmente anti-Deus. Nós sabemos que nós no mundo teremos aflições, por isso que nós precisamos ter bom ânimo. E esse ânimo significa vida, motivação com Deus, conhecimento de Deus, aproximação de Deus, para que Deus possa gerir em você a direção, o movimento, o conhecimento, o entendimento das situações que você pode passar. Então, mas o apóstolo Paulo aqui, quando ele cai na terra, ele vai ali, aí surge uma situação que uma cobra morde ele. Quando ele vai jogar um graveto, ele joga um graveto ali na fogueira e a cobra pica ele e com certeza ele ia morrer. E ele sacode aquela cobra e joga no fogo, e as pessoas que estavam ali julgam. Nós somos julgados toda hora, todo tempo. Às vezes você faz uma coisa que você nem imagina, você faz uma situação que você está totalmente inocente, mas você passa por um lugar, ou fala com alguém, ou comenta. Eu lembro do meu irmão, quando era jovem, andava com um rapaz que ele era traficante e não sabia. E quando mandaram prender o traficante, quando foram prender o traficante, entregaram o meu irmão também. E né, o meu irmão Paulo, ele, coitado, ele estava andando ali.
A Bíblia diz até para que você não deve andar com escarnecedores, então quase foi preso também. Então são situações que a gente não aguarda, não espera, né? E nós precisamos estar cientes disso, porque o julgamento a pessoa vai fazer. E não tem como, você tem que se livrar. E ali, mas Paulo jogou aquela lei. Pensaram que ele fosse um assassino, com certeza o tratamento com ele foi diferente. Mas aí começaram a observar que ele não inchava, que ele não ficou doente e continuou normal. Aí as coisas vêm, né? Que a palavra diz que se crer no Senhor Jesus, né? Mesmo se você comer comida mortífera, você não morrerá. Mesmo se for picado por cobra, você não sofrerá dano. Então, são situações que Deus faz na vida da gente, fez na vida de Paulo. E ali, amados, é importante que Paulo poderia ter uma reação diferente. Quando a serpente picou ele, podia xingar: meu Deus, que azar, que isso. Não é isso que a gente, o normal, reclamar: que droga que vida é essa que eu estou levando? Tudo, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece, eu não aguento mais, eu quero morrer, eu quero isso, eu quero aquilo. É murmuração, é reclamação. Às vezes você vê pessoas no hospital e ainda estão reclamando, estão falando, estão perto da morte, mas ainda estão ali, não se dobram pelas situações, não querem se entregar para Deus. Então, mas Paulo aqui, ele sacudindo e na mesma hora não reclamou, não falou nada, só continuou ali com o pessoal. E todo mundo de olho nele. Agora tem detalhes aqui. Nós somos chamados para isso. As pessoas pensam, olham para a nossa vida e aonde você anda, somos observados para ver o que está acontecendo com a nossa vida. Principalmente quando você trilha o caminho do Senhor e muitas pessoas observam você. E quando você dá o bom testemunho, quando você está na presença de Deus, as coisas começam a acontecer com você, com certeza você vai influenciar outras pessoas, porque o seu testemunho vale muito. Não é somente estar dentro da igreja, principalmente fora da igreja, você influencia muito mais gente, porque são pessoas do mundo, pessoas que não te conhecem, pessoas que não conhecem o teu Deus. E aqui essas pessoas começaram a olhar para Paulo, esperavam que Paulo viesse a inchar, ou cair morto de repente. E depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam: esse homem é um Deus. Esse homem é um Deus. É assim que as pessoas se aproximam de Deus. Se aproximam de nós porque nós damos testemunho da verdade, de Jesus, do milagre, do poder desse Deus que nós servimos. E aí as pessoas começam a fazer o quê? A olhar para nós e ver em nós a luz do Senhor, porque nós somos chamados para ser luz desse mundo. O apóstolo Paulo aqui, quando ele estava lá dentro de um lugar totalmente improvável, ele nunca pensou que estaria na ilha de Malta, aprisionado de um navio que naufragou, e todos do navio foram salvos, e todos eram presidiários que iam para Roma. E ali o capitão deu ouvido a ele, e ele estava ali, de repente, tudo ele fez de bom, amado, tudo ele fez certo. Ele é um crente abençoado e deu errado ali, porque ele jogou um graveto no fogo, e o graveto, uma cobra surgiu morto. Todo mundo pensou: esse homem aí é um assassino, é um bandido. Então por quê? Porque olham para a gente, mas Deus permite que uma serpente pique você, que o inimigo tenta destruir você, que situações ocorram com você, para que as pessoas que observam você vão se arrepender de olhar com olhares malignos e vão mudar de opinião sobre a sua vida, porque é Deus que está contigo, te fazendo como advogado, defendendo a sua causa. E o apóstolo Paulo, quando todos olharam e viram que ele não morreu, começaram a achar que ele é um Deus. E no versículo seguinte disseram assim: perto daquele lugar havia um sítio que pertencia a um homem que era o principal ali da ilha, um homem chamado Públio, que recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de desinteria, ardendo em febre.
Paulo foi visitá-lo orando, impôs-lhes as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, as quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amados, ele ganhou a ilha de volta. Por causa de quê? Por causa de uma picada de uma serpente. Se a picada da serpente, se ele reclama, xinga e fala, talvez eu morresse, talvez acontecer. Muitas vezes acontece na nossa vida situações contrárias, que a gente assimila ela como maldição, como coisas ruins, né? Perseguições que a gente acha, a gente tem que orar por aqueles que nos perseguem, abençoar aqueles que nos perseguem, porque as coisas se revertem de tal forma, porque quem é o teu advogado é Jesus Cristo, como está em 1 João capítulo 2, versículo 1, e as coisas começam a mudar, as coisas se revertem, e nós temos que andar na direção de Deus e pensar nesse Deus maravilhoso, que não existe outro Deus e que esse Deus quer que nós servamos a Ele. Que todos nós temos potencial para servir esse Deus, amado. E quando nós abrimos nosso coração e deixamos Cristo entrar e deixamos Cristo agir através do nosso corpito, do nosso corpo, da nossa vida, as coisas começam a melhorar mais ainda, porque Deus se torna mais importante para poder falar com você, comigo, para que possamos nós sermos testemunhas vivas. Por isso ele falou: não se ausente de Jerusalém, porque do alto vocês sejam revestidos de poder. Amém, queridos? É dessa forma que Deus quer fazer na nossa vida, amados. Ele tem algo de novo para fazer na nossa vida, na sua vida, porque não existe outro Deus, além desse Deus de Paulo. Amém, queridos? Eu quero, neste momento, fazer com que nós possamos estar orando. Aconteceu um acidentinho com o celular aqui, com quem está segurando o celular. Quem está segurando sou eu agora. Fica na presença do Senhor. Deixa eu orar por você. Querido Deus, eu louvo a Deus pela vida de cada filho teu, Senhor Deus, que abriu a sua porta da sua casa para que o Evangelho pudesse ser ministrado. E quando o Senhor, Pai, entra na nossa casa, alguma coisa acontece. Aqui nós estamos falando desse mistério, né, que uma serpente mordeu o apóstolo Paulo, onde tudo parecia que estava errado, e Deus reverteu aquele quadro. Por isso, Senhor Deus, eu abençoo cada um daqueles que estejam nos ouvindo, cada um daqueles que venha nos ouvir mais tarde, que a tua glória venha se manifestar, que o seu poder venha transformar vidas, que venha, Senhor Deus, responder perguntas, ó Pai, que venha curar, libertar, ó Pai, que venha tirar, Senhor Deus, todo egoísmo, tristeza, tudo aquilo que tenta colocar a nossa vida como nociva às pessoas, mas que nós sejamos sempre abençoadores, ó Pai. Eu entrego a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, seja contigo hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Tá? Fique em paz e compartilha. Essa mensagem é muito bacana, não é minha, não é de Deus. Amém? Fique na paz do Senhor, amados.